seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre quanto tempo eu devo oferecer probiótico pré ou simbiótico para o meu paciente para promover a modulação da microbiota intestinal. Então, bora lá? Bom, uma das dúvidas que eu sempre recebo são duas em especial. A primeira é como definir se eu uso pré-pró simbiótico e quanto tempo eu devo dar essa suplementação. E não tem uma resposta específica que é X dias, tantos meses, tantas semanas. Não temos esse tempo pré-determinado. O que a gente vai pensar em duas coisas. A primeira é que a maioria dos estudos, ensaios clínicos que usaram como intervenção em humanos pró, pré ou simbiótico, eles usam um período mínimo de 8 a 12 semanas, que seria equivalente a 2 a 3 meses de intervenção. Mas muitas das vezes esse período ele é selecionado quando a gente vai avaliar determinada variável que a gente sabe que naquele período que ela vai ter essa modificação que a gente consegue observar e vai ter uma resposta, como por exemplo, quando a gente vai avaliar perfil lipídico, é um parâmetro que demora um pouco mais para ter uma resposta e a gente observar a melhora e o efeito do que a gente deu como intervenção. Então, muitas vezes, esse intervalo é devido às variáveis que são avaliadas. O peso, até para a gente poder ter um efeito significativo, geralmente a gente vai colocar um tempo maior, porque ali em um prazo de um mês, a pessoa vai estar perdendo ali cerca de 3 quilos, 2, 3 quilos. Então, às vezes, os estudos põem um intervalo maior para que a gente consiga observar uma perda de peso maior e comparar ali o efeito. Primeiro ponto, a gente pode sim se basear pelos estudos que mostram os resultados que a gente deseja no nosso nicho, com esse intervalo. Só que não é uma regra de que a gente precisa, então, prescrever 2, 3 meses para todos os pacientes. Isso é algo que a gente pode variar de acordo com o paciente que a gente está atendendo. Por quê? Lembra que a fórmula, ela tem um custo. E que a gente não vai só estar prescrevendo probiótico. Como as pessoas têm uma alimentação ruim, muitas vezes a gente vai precisar suplementar outros nutrientes, vitaminas e minerais deficientes, que aquela pessoa tem sinais de deficiência e que ela também não está consumindo os alimentos fontes daqueles nutrientes. Principalmente quando a gente trabalha com determinados públicos que são mais sensíveis, vamos dizer, como por exemplo na gestação. Ela precisa atender suas necessidades para garantir tanto uma gestação saudável para aquela mulher, sem nenhuma intercorrência para ela e para o bebê, como o nascimento de uma criança saudável. Então a gente tem que pesar tudo isso e quanto mais elementos a gente suplementa, mais encarece essa fórmula e isso precisa ser considerado na hora de prescrever se o paciente tem o dinheiro para investir em todos os suplementos. Como eu gosto de trabalhar? Geralmente as minhas consultas têm um intervalo de um mês, né? Geralmente a gente trabalha com consultas mensais, a não ser que seja um caso muito específico, que precisa de uma atenção maior, mais próxima, e aí a gente tem um intervalo menor, ou dependendo do caso, se é uma pessoa que não tem muito recurso financeiro, a gente pode fazer um intervalo maior para poder fazer com que essa pessoa tenha um acompanhamento. Então, geralmente eu faço a prescrição para um mês e vou avaliando todas as mudanças que ela conseguiu dar conta naquele período. Porque, como eu falo, né, eu trabalho os 4 pilares da modulação. Então, eu não só suplemento pró-pré simbiótico, eu trabalho com outros elementos que, para mim, é mais importante a dieta do que até esses suplementos. E também ali a questão do sono, do estresse,
para garantir então um equilíbrio dessa microbiota. Se a pessoa não está dando conta de fazer nenhuma mudança nesses outros pilares, nesses pilares da modulação, não adianta eu ficar investindo no suplemento, porque ela vai estar sempre naquela briga ali, sem conseguir mudar o básico, porque às vezes ela vai utilizar o suplemento como uma bengala, onde ela acha que aquilo vai ser efetivo, eficiente, e por si só aquilo vai trazer os resultados que ela quer. E não é assim. Eu sempre deixo isso muito claro para os meus pacientes. Então, isso é um ponto que a gente também precisa trabalhar na cabeça dos nossos pacientes, que nenhuma cápsula é mágica, né? E eles acreditam muito nisso. Então, o que eu faço? 30 dias e vou avaliar como foi a mudança como um todo, quais melhoras em sinais e sintomas teve, porque não necessariamente um mês eu vou pedir um exame laboratorial para avaliar como é que tá a situação, né? Mas aí, na segunda consulta, quando ele voltar, eu vou avaliar a necessidade de manter ou trocar aquele suplemento. Um exemplo de troca de suplemento. Quando eu prescrevo o simbiótico, para aquelas pessoas que têm uma alimentação muito ruim, não comem fibra, são resistentes, têm dificuldade em mudar, a gente vê que vai ser difícil dela conseguir mudar a dieta, eu incluo geralmente o simbiótico, porque aí já vai o combo, né, do pró e do pré, para o resultado ser ali mais bombástico. Só que por algum motivo essa pessoa se empenhou muito, ela estava muito motivada, ela decidiu mudar, ela se esforçou e ela teve uma mudança importante na alimentação dela e do quase zero fibras que ela consumia, ela está consumindo ali uma quantidade maior, por mais que não seja a recomendação, porque tem um caminho muito grande. Às vezes o que eu faço? Para baratear o suplemento, eu mantenho só o probiótico e tiro esse simbiótico, trocando pelo probiótico, mantendo só as bactérias. E aí eu vou trabalhar mais intensivamente para aumentar essas fibras. Vejo primeiro se ela vai dar conta de aumentar essas fibras na alimentação. Se eu observar que ela não vai dar conta, talvez não seja o momento ainda de tirar o simbiótico e trocar só por probiótico. Então, esse é um exemplo de troca de suplementação que eu posso estar fazendo. E aí, essa pessoa volta e eu vou avaliar a necessidade de se manter esse probiótico, esse simbiótico, esse pré-biótico na alimentação, na rotina dela. Às vezes eu vou tirar, dependendo de se ela conseguiu trabalhar bem os 4 pilares, às vezes eu vou manter ou às vezes eu vou ajustar essa formulação para a necessidade atual daquela pessoa. Em um mês pode muita coisa mudar. Então eu gosto de avaliar mensalmente o que eu vou fazer com cada paciente. E aí vai variar muito, vai ter paciente que eu vou fazer a formulação por 2 meses, 3 meses, tem pacientes que vão ficar 6 meses com a formulação. Então isso vai variar muito. Dificilmente eu deixo um paciente com uma formulação por apenas um mês. Eu só faço aquele momento inicial de primeira consulta para avaliar como vai ser o comportamento dele e se eu preciso ajustar alguma coisa, se ele vai ter alguma reação, porque às vezes a gente pede para o paciente fazer ali na manipulação 60 cápsulas, tratamento para 60 dias, 2 meses, e ele tem uma reação adversa. E aí, o que ele vai fazer com aquela cápsula? Ele não consegue tomar, né? Tem vídeo aqui já contando sobre alguns casos que eu tive de pessoas que tiveram que suspender o probiótico e não pôde voltar a tomar. Então, o que a gente faz nessa situação, né? Não vai ter o que fazer. Então, eu prefiro, nesse momento inicial, muito como observação da reação do paciente com o suplemento, se vai ter efeito colateral forte e também de como ele vai agir frente às outras questões que ele precisa trabalhar para poder, então, manter ou fazer ajustes na formulação. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não existe uma fórmula mágica, a gente lida com seres humanos, não é uma matemática exata. A gente tem várias variáveis que às vezes a gente desconhece quando a gente está trabalhando com indivíduos, com seres humanos. Então a gente precisa personalizar isso. Faça sempre assim, super dá certo. Avalia um mês daquela intervenção,
E aí você toma uma decisão, se mantém, se troca, se aumenta, se reduz, para tudo que você for suplementar. É uma ótima estratégia e você observa ali o comportamento do seu paciente, tanto de sintomatologia, de algum efeito colateral, como também com relação às outras mudanças que ele tem que fazer na rotina dele, na alimentação dele. Bom, se você gostou, deixa seu like. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder assim que possível. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!